uma direção para que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem dado para você e para nós como comunidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Amém? Feche seus olhos. Pai querido e amado, nós rogamos a Ti pela Tua graça, pelo Teu favor sobre nós. Rogamos pela Tua palavra aos nossos corações, mas rogamos ainda, Deus, que ela desenvolva frutos. Nos rendemos diante de Ti essa noite e queremos, ó Deus, ser alimentados pela Tua palavra, instruídos por ela, para que ela ilumine os nossos caminhos nesses dias, ó Pai, em que tanto precisamos da Tua direção. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vim, eu estava em viagem e vim planejando uma outra mensagem. Estava queimando no meu coração uma outra mensagem até o momento em que o Senhor me lembrou de que Ele já tinha estabelecido a agenda dos cultos. E me lembrei, que nós estávamos na nossa série de mensagens e fiquei muito feliz, porque olha só, quando se estabelece uma série de mensagens, nós temos a segurança de que é Deus que está no controle e não é o pregador que fala o que ele quer ou aquilo que ele está sentindo, E eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração essa noite. Eu tenho certeza que nós vamos crescer no entendimento. Estamos falando numa série de mensagens a respeito dos nossos 3 inimigos. Nós temos 3 inimigos mortais. Todos nós conhecemos ele, o mundo, Satanás e o pior deles. O pior deles é a nossa carne. A natureza pecaminosa que nós temos é o pior inimigo. Tanto é que a palavra de Deus, pela forma como ela nos ensina a combater os inimigos, nós identificamos qual deles é o pior. O diabo você resiste. O mundo você não se mistura, mas a carne você foge. Você foge da natureza pecaminosa. Você foge, o apóstolo Paulo chega a dizer, da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. E a natureza pecaminosa, essa herança adâmica que nós temos, já falamos na primeira mensagem, essa é a segunda mensagem dessa série. O apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer morrer. É assim que ele trata da nossa carne. A sua natureza pecaminosa, ela deve ser morta. Você deve aniquilá-la. E nós estudamos no livro de Gálatas, capítulo 5, que há uma luta da natureza espiritual contra a natureza carnal. E essa luta, ela vai permanecer enquanto você vive aqui na terra. Por vezes, algumas lutas, elas vão ter fim. Você vai chegar ao fim, daquele vírus que tentava te escravizar e você pisa nele por completo. Há outros que por vezes eles voltam para te atormentar, mas nós temos essa certeza: o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, ele não quer de forma alguma sucumbir diante da carne, ele quer vencê-la, amém? E nós, para vencermos, nós precisamos lutar. Toda guerra, ela pressupõe uma luta, e nós precisamos continuar caminhando. Só que não adianta, você percebeu já na primeira pregação, que não adianta às vezes você atacar a febre, porque às vezes nós atacamos somente os sinais. Então quando você está doente,
aparece aquela febre inicial. Adianta você só tomar algum remédio para passar a febre? Se você não identifica a causa da febre, da mesma forma a dor de cabeça, né? Muitos estão em dor de cabeça, já vão lá e tomam um remédio para dor de cabeça. Mas você sabe por que você está com aquela dor de cabeça? Você, de repente, não tem que identificar e atacar o real problema? Na questão da luta nossa, diária, contra a carne, contra a natureza pecaminosa, há um dos vilões, nós citamos já, que precisa ser combatido, que é o orgulho e a avareza. Nós temos que lutar principalmente contra o orgulho, porque o orgulho ele excede de muitos dos pecados que nós cometemos. Muitos dos pecados que nós cometemos, a origem é do orgulho. Mas há um segundo que nós queremos comentar essa noite, que é a insatisfação. A insatisfação é, de repente, um dos maiores males que nós temos hoje. A insatisfação é a causa da maioria dos pecados que nós vemos lá em Gálatas 5,19. A insatisfação, um coração insatisfeito, é a arma que o diabo faz, é a arma que ele utiliza para fazer com que você sucumba diante da sua carne. O diabo sabe que ele não consegue vencer um cristão que está bem posicionado. O diabo sabe que ele não consegue combater um cristão que estuda a palavra, que está em dia com o seu devocional. Mas ele sabe que ele pode contra aquele que de alguma forma sucumbe diante da sua natureza pecaminosa. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que é bem conhecido. Ele fala do fim da vida, né? Alguém que chega no fim da vida e diz essa frase, que deve ser uma frase terrível de se dizer. Imagina você chegar aí à altura, né? Uns falam velhice, outros falam melhor idade. Para mim, melhor idade são todos os anos, amém? Do primeiro ao último é a sua melhor idade. Ele diz aqui, vamos chegar algum dia que você diz, não tenho satisfação neles. É você, aquele sentimento que você tem, de você chegar ao final de uma jornada e sentir que desperdiçou a sua vida. Você chegar ao final de um caminho, né? Não sei se aconteceu com você, espero que não, mas quando você chega ao final de uma faculdade, 4, 5 anos estudando, e aí quando você pega o canudo da faculdade, você fala, nem quero trabalhar com isso daqui. A vida é muito curta e não há segundo para ser perdido. Não há minuto para ser perdido, não há muito menos anos para serem perdidos. Muito menos uma vida a ser perdida. Uma declaração dessa, não tenho satisfação neles, é algo que deve nos chamar a atenção hoje, enquanto nós temos ainda fôlego de vida. Nós não temos garantia nem do dia seguinte. Alguém aqui tem garantia que vai viver amanhã? Nós não temos a garantia do dia seguinte. Então nós temos que viver e aproveitar o hoje, mas buscar neles uma forma de que no final da jornada eu vou olhar para elas e eu vou dizer como o apóstolo Paulo disse. Tão bonita aquela frase que ele disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Chegar ao final de uma vida e você dizer uma declaração como o apóstolo Paulo disse, não como diz aqui Salomão, não tenho satisfação deles. E a satisfação, né? Não só o diabo conhece o poder que ela tem, mas também, né, a mídia hoje conhece o poder da satisfação.
Algum tempo atrás nós ficamos, acho que algumas horas sem redes sociais, né? Foi acho que um caos, porque eu lembro de onde eu estava trabalhando e toda hora as pessoas olhavam, não está funcionando, que horas que vai voltar? As redes sociais todas já funcionam no modus operandi de te dar satisfação a todo segundo. Todo segundo liberando dopamina no seu corpo. Então você vê uma imagem, você passa por um vídeo, você passa por uma outra imagem, e aquilo vai fazendo em você, vai desencadeando no seu cérebro um ciclo de querer satisfação o tempo todo. Por isso que redes sociais é tão viciante, videogames são tão viciantes, por isso que sistemas de conversas, né, são tão viciantes, porque aquele estímulo, aquela musiquinha da mensagem tocando, aquilo libera no seu organismo dopamina, neurotransmissor que vai liberando para as suas células sensação de saciedade. E isso cada vez mais vai escravizando. Eu vou fazer um teste com você. Experimente ficar 24 horas. Não sei se de repente um é WhatsApp, outros são redes sociais, outros simplesmente o aparelho celular. Para você verificar se você não está, de repente, viciado em liberar dopamina. Sabe qual é o problema dos dias atuais? Qual é o problema hoje da nossa geração? Que ela não está acostumada ou ela não quer o tédio. Ela não suporta mais o tédio. Ela não suporta mais momentos de ócio, sem fazer nada. Ficar numa fila sem o celular na mão, ou até ir no banheiro. Nós precisamos estar sempre o tempo todo conectados. Esse é um mecanismo. Você não conseguir lidar com o tédio, você não conseguir lidar com o momento de ócio, ele traz inúmeros malefícios, né? Você não consegue refletir, você não consegue raciocinar direito, você vicia o seu corpo de uma forma como ele sempre quer mais prazer, mais prazer. Eu citei aqui só a questão das redes sociais. Mas se você olhar lá para Gálatas 5:19, se puder até projetar para mim, e eu gosto da versão do NVI, você vai ver, né, em todas aquelas palavras que estão ali, que o gatilho para você pecar é a insatisfação. O gatilho para você pecar, ou o gatilho para você sair da linha, ou o gatilho para você pisar na bola, é a insatisfação. O diabo coloca primeiro em você a insatisfação. Um coração que não se alegra, um coração que não está satisfeito, um coração que não consegue se satisfazer, ele vai sempre buscar algo diferente. Sabe qual é o problema hoje na igreja? Às vezes, olha só, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos indo à igreja, ou frequentando a igreja, ou trabalhando numa igreja, mas buscando a satisfação, que é a satisfação que o mundo dá. É a satisfação que nós alcançamos satisfazendo a nossa carne. Olha lá, as obras da carne são moralidade sexual, eu não preciso nem te dizer aqui, mas olha, quando a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, eu vou usar um exemplo, que é o exemplo da pornografia. Como que funciona a pornografia? Você vê uma imagem, uma propaganda lá de cerveja, até parei de assistir futebol na TV, porque você vê uma imagem, e aí a indústria sabe disso, a indústria sabe o que vende, ela sabe onde que ela tem que pisar. Você vê uma imagem ali, liberou dopamina para você.
Só que se você vê aquela imagem de novo, já não libera mais. Você precisa para uma outra imagem, e uma outra, e uma outra, e uma outra, e vai virando uma corrente, né? Escuta o barulho das correntes agora. As correntes te puxando para o abismo. Porque cada vez mais é necessário uma dose maior para liberar dopamina no seu organismo. Ah, é só um gole de sei lá o quê. Não entendo que beber é pecado, mas ela é uma porta tão escancarada para você cair em caminhos que não são para você, que às vezes é melhor você não titubear. Eu lembro de uma frase que o Senhor disse: tem pessoas que elas ficam perguntando assim, pode ou não pode, pode ou não pode. É como se alguém estivesse na beira do precipício. Imagina que é um precipício, ela está ali na beira do precipício. Por que é que queremos andar na beira do precipício? Não podemos andar afastado, longe disso? A insatisfação, ela é a arma que Satanás usa para cada vez mais te puxar e te puxar. Porque ele sabe que o mecanismo da sua carne, a sua fisiologia, sempre vai exigir mais. Sempre vai exigir mais. E aí, para você se satisfazer, não basta mais 20 minutos de videogame. Não basta mais um gole, 2 dedinhos de cerveja. Não basta mais, aquela fotografia que você viu. Sempre o preço é maior, sempre o preço é mais alto. Ele sempre vai exigir mais de você. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Poderia seguir, não é essa é só a introdução da mensagem, não é o nosso escopo, mas dá uma olhadinha lá para você ver. Por que é que hoje casamentos se desfazem? Responde para mim. Por que é que hoje os relacionamentos são tão líquidos? Porque você quer sempre testar algo diferente, quer sempre ver algo diferente. E nós temos alguns exemplos na Bíblia que mostram o problema da insatisfação. E ela traz, a minha mensagem tem pelo menos 3 tópicos. O que a insatisfação pode fazer com a tua vida? O que a insatisfação pode fazer na vida de um crente? Não estou falando, de repente, para você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Estou falando para você mesmo que já entregou sua vida para Jesus, mas precisa urgentemente se livrar da insatisfação. E eu queria ler um texto contigo, que está lá em Gênesis. E não é nem Gênesis 3, mas em Gênesis 3, abre Gênesis 25. Mas em Gênesis 3, nós temos a primeira história de insatisfação na Bíblia. A serpente, diz lá o texto, começa falando, muito astuta, ela chega para Eva e planta uma sementinha venenosa. Deus está escondendo alguma coisa de você. Deus está retendo alguma coisa. Deus não quer a sua plena satisfação. Deus não quer a sua felicidade. Deus não quer que você seja como Ele. Essa mesma sementinha que ela plantou, ela planta no nosso coração hoje. Ela planta no coração do jovem. Diz para o jovem, não, seus pais não sabem o que é bom não. Ou diz para o jovem, não, você tem que experimentar mesmo. Do homem casado, da mulher casada, vai plantando aquela sementinha de que
há uma satisfação, ou há um lugar onde você pode encontrar a felicidade que você tanto deseja. Aqui nós temos o exemplo de Esaú e Jacó. É Gênesis 25, verso de número 30. Não, vou ler a partir do verso 29. Diz assim a palavra de Deus, relatando a história de Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Quando nós lemos a história de Esaú e Jacó, geralmente nós malhamos muito Jacó, né? Jacó é aquele que ludibriou o seu pai, ludibriou o seu irmão, ele tomou, né, a bênção, o direito de primogenitura. Mas a verdade é que Jacó não tomou nada. Foi Esaú que ele entregou. Esaú, ele entregou para Jacó o direito de primogenitura quando ele decide trocar algo que era incomparavelmente maior por um prato de lentilhas. Sabe um problema da insatisfação? A insatisfação carnal? É que ela faz com que você não perceba o que Deus te deu. Ela cega as suas coisas para aquilo que realmente é importante. Ela cega as suas coisas para aquilo que realmente vai te trazer algum benefício, em prol de um prazer momentâneo, ou em prol de uma satisfação momentânea. Você acha que ele realmente ia morrer? Não, a pessoa aguenta, uma pessoa saudável aguenta ir até 50, 60 dias sem ingerir nada. Ele não estava a ponto de morrer. Eu brinco com as minhas filhas na casa, até durante a viagem elas quiseram que eu prometesse, eu não prometi. Eles falaram: pai, você não vai mais usar a gente na pregação. Mas não tem como. Direto elas falam, né? Eu estou morrendo de fome. Meu filho, você não está morrendo de fome. Às vezes acabou de fazer uma refeição, mas ela está com desejo. Queria comer um doce, queria comer alguma coisa diferente, né? As mulheres gostam disso, comer uma coisa diferente, que é muito difícil para o homem adivinhar. Mas o fato aqui é que Esaú, ele tinha algo que era muito, muito valioso, que era o direito de primogenitura. E ele trocou por causa da satisfação momentânea. A fome é uma necessidade básica, mas se realmente for fome, eu queria te fazer uma pergunta essa noite. Não gosto de frases com será, mas o que você tem trocado? O que você tem trocado
para a satisfação hoje, que vai lhe custar caro amanhã? O que você tem colocado em mesa? Né? A gente vê aqueles filmes de jogos, onde as pessoas, né, ali naquele afã de querer ganhar, de querer, e aposta a chave do carro, aposta o que tem na carteira, aposta até o que não tem. Eu queria te perguntar essa noite, o que você tem colocado na mesa em busca de uma satisfação momentânea? O que você tem apostado que vai lhe custar muito, muito, muito caro quando você recobrar a consciência? Porque Esaú, depois, quando ele se encontra com Jacó, ele chora amargamente, ele fica com raiva do irmão. De repente Jacó, de repente não, né? Jacó, Esaú, ele trocou a oportunidade de estar, de ser da família, da linhagem real, da linhagem de Jesus. Muitas vezes nós não controlamos os nossos desejos, não controlamos as nossas vontades, não controlamos a carne, e acabamos trocando coisas muito preciosas. A luta contra a carne, ela tem que ser uma luta de forma inteligente, uma luta de forma com que eu entenda cada consequência do meu passo. Ele aqui, ele perdeu de ver aquilo que Deus tinha para ele. E esse é o problema da insatisfação hoje. A falta de você não conseguir lidar com o tédio. Olha só, rotina. Você sabe que uma das coisas mais importantes para você ser produtivo é ter uma boa rotina. Quem não tem rotina não consegue ser produtivo. Então, se você não estabelece uma rotina, um horário para acordar, um horário para fazer tal coisa, se você não consegue, até para você ter um devocional, você vive uma vida totalmente bagunçada. Mas é direto alguém falando, não aguento mais minha rotina. A rotina é uma coisa boa. Passe a ver a rotina, né, como algo bom. Os momentos, olha só que curioso que eu vou te falar agora. Os momentos de tédio também são uma coisa boa. Não tem nem um aleluia, né? Mas eles são importantes para nós. E eu vou citar minhas filhas de novo. Depois eu vou mostrar o vídeo para elas. Olha só. Eu estava indo buscar o meu irmão de carro. E nós decidimos em alguns momentos, elas não vão ter o celular. E é muito curioso você ver isso, né? De repente você é adulto, né? É mais difícil, mas tenta ver na criança, uma criança que você tira o celular dela. De como o tédio, o momento de não fazer nada, consome ela, que ela fica tão irritada e incontrolável. Então, você que é pai, esteja com a gente aqui na quinta-feira, eu tenho certeza que vai te abençoar a palavra que vai ser ministrada aqui. Mas as nossas crianças hoje, elas não conseguem lidar com o tédio. Elas não conseguem lidar com meia hora sem nada para fazer, com uma hora sem nada para fazer. E é curioso porque daí depois que passa esse momento, né, esse momento que ela fica totalmente irritada, aí elas começam a brincar sozinhas. Aí elas começam a conversar, começam a ver as bonecas, começam a inventar histórias. Eu lembro quando, nesse caso específico, eu falava para minha filha, vamos cantar uma poesia, vamos inventar uma música. Não. Aí depois que passa aquele momento de irritação, que é o momento de, como é que fala das drogas lá, de abstinência, aí começa a ver a vida de uma forma diferente. Olha só, às vezes você reclama assim, eu não sou muito
criativo. Eu não tenho muitas ideias. Deus não fala comigo. Eu não ouço Deus. Mas Deus queria que você falasse, tem tanta coisa, tanta informação para você ver. Tanta coisa está ocupando a sua mente, está ocupando a sua atenção. Lá, o acidente que aconteceu lá em Santa Catarina, a bomba que explodiu lá na Ucrânia, isso tudo está falando com você, e isso impede de Deus falar com você, porque você está a todo momento atento a todas as coisas. Sabe, momentos de reflexão, momentos que Deus fala por mim, comigo, no momento que eu não estou fazendo nada. Até às vezes eu gosto, quando eu vou tomar banho, eu ligo uma pregação lá para me ouvindo, eu gosto de estar aproveitando o tempo todo, mas aí eu mesmo me puxo na orelha, peraí, às vezes não é só informação que tem que entrar, às vezes não é só informação que tem que entrar. Se você aprende a lidar com o tédio, você começa a ver as coisas bonitas da vida, você começa a ver o belo, você começa a contemplar o que Deus fez. Eu já compartilhei aqui, uma dos devocionais com as minhas filhas, eu estava ensinando elas a ver o lado bom das coisas ruins. É o copo meio cheio ou é o copo meio vazio? Porque em todas as coisas nós podemos aproveitar alguma coisa, mas a insatisfação me rouba isso. E cada vez mais Satanás está acelerando a agenda, cada vez mais ele está acelerando as coisas que as pessoas não conseguem mais ter momentos para reflexão. Se você não consegue refletir, você vai cair. Está me ouvindo? Se você não consegue meditar, você vai cair. Você precisa desses momentos de solitude, você precisa de momentos de tédio. Olha só, uma coisa que eu ouvi no livro. Os momentos de tédio, eles potencializam os momentos de alegria. Você tem a semana inteira uma rotina. Então, de segunda a sexta-feira, você acorda cedo, você vai trabalhar, você estuda, você tem que ter um serviço de casa, você tem aquela rotina toda. Quando chega no final de semana, chega no sábado, que você sai com a sua família, aquilo tem muito mais sabor, tem muito mais prazer, tem muito mais... você saboreia muito mais, você tem muito mais satisfação. Conduzimos a nossa vida assim, de forma que controlemos os picos de dopamina no corpo. Você consegue olhar um pôr do sol e sentir felicidade. Você não precisa olhar no celular para ver um pôr do sol, uma paisagem bonita. De repente é uma simples caminhada na cidade que você mora. Alguém que está sempre insatisfeito, que é conduzido pela insatisfação, ele sempre vai desprezar aquilo que Deus já deu. Desprezando o que Deus já deu, você vai entrar num processo de cada vez mais se afastar de Deus. Há uma parábola, na verdade há 3 parábolas, e nós vamos usar elas nas próximas ministrações, quando falarmos do mundo. Quando Deus entrega os talentos, vou usar a palavra dos talentos aqui, entrega para um 10, para outro 5, para outro 1. Esse que entrega 1, esse que recebe um talento na mão, é como esse Esaú. Aquilo que ele tem, ele não trabalha, ele não granjeia outros, ele não vive a vida que Deus deu. A insatisfação, ela faz com que você perca, que você não veja o que Deus está fazendo. Mas a insatisfação ainda faz mais. A insatisfação te faz perder os limites. A insatisfação faz com que você não tenha mais limites. Por quê? A tua carne te controla de tal jeito, de tal forma,
com que você trabalhe para satisfazer. Eu vou usar o exemplo, podemos usar o exemplo da pornografia, ou o exemplo da bebida, Você toma um golinho, você vai querer outro. O primeiro gole é escondido, ninguém vê. Tá? Os irmãos são meio careta, os irmãos, você bebe escondido. E aí você bebe escondido de novo. E aí cada vez mais você vai se acostumando com aquilo. E cada vez mais o preço é mais alto. Cada vez mais você precisa de mais. E cada vez mais você vai perdendo os limites. A pornografia, olha só. A pornografia, ela é a porta de entrada para o adultério. Você começa vendo uma coisinha, vendo outra coisinha, vendo outra coisinha, e aquilo vai como se destravando algumas trancas e portas no seu cérebro. De repente hoje você fala, não, é impossível trair. Mas você vai destrancando aos poucos. Você vai destrancando aos poucos. E você perde o limite. Há um texto, não vou nem pedir para colocar, mas Davi está no terraço da sua casa, do seu palácio, e ele avista uma mulher tomando banho. Você olha ali nitidamente que a insatisfação ela vai abrindo as trancas para os pecados maiores. A insatisfação ela vai fazendo com que aquilo que era impensável no começo passe a ser plausível ou até realizável com o tempo. Davi não viu os limites que Deus que era para ele, Ele desejou a mulher de outro. E assim a insatisfação faz com a gente. Você vai perdendo todos os limites. E quando você vê, você já fez algo que você nunca imaginou fazer. Porque é de grão em grão. É de brecha em brecha. Você está me entendendo essa noite? Diz que tem o nome de dois demônios, O nada a ver e o que tem. E essas brechinhas que a gente vai permitindo. Essas brechinhas que a gente vai permitindo e elas geram essa insatisfação que cada vez fique maior. Eu queria ler com vocês, aqui eu queria que você abrisse, porque nós vamos encerrar. Então a insatisfação, ela cega você para o que Deus já te deu. Ela faz com que você coloque na mesa coisas que você não está disposto a negociar. A insatisfação faz você perder os limites. Esse é o segundo ponto. Ela faz você avançar lá no final como você não tinha imaginado lá no começo. E o terceiro ponto, eu queria que você abrisse comigo o livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Aqui eu volto lá, quando nós falamos de Adão e Eva. Capítulo 15, verso 11, a palavra diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles.
Uma terceira coisa que a insatisfação da carne faz com o crente, ele não consegue, ou ele troca a satisfação que Deus pode dar com a satisfação que o mundo pode oferecer. Conforme você vai cedendo à satisfação da sua carne, conforme você vai desejando satisfazer a sua carne, você vai se afastando do Pai e do propósito de Deus. Lá nós falamos, quando Gênesis 3, quando o serpente vem tentar Eva, ele joga uma semente de veneno. Ele diz para Eva: pode ser que Deus esteja te enganando, pode ser que há satisfação ao comer dessa fruta. Essa semente, ela vem sendo disseminada em nós todos os dias. Satanás não precisa possuir a sua vida. Muitos são possessos, mas aqueles que entregam a sua vida à possessão. Satanás, ele só precisa sussurrar no seu ouvido. Ele só precisa que você ouça um dos seus sussurros. Servir a Deus é pesado demais. Viver uma vida santa é difícil demais. Ou a mais pesada de todas: Deus não quer minha felicidade. Deus não sabe que eu gosto de um bolinho. Deus não sabe que eu gosto de ver tal coisa. Deus não sabe que eu gosto. E nós acreditamos que a satisfação realmente está naquilo que a nossa carne deseja. É como se a religião fosse, as pessoas olham assim, como se a religião fosse aquele velho sem graça que não quer que você tenha prazer algum. Se você ainda vê a religião, se você vê ainda a igreja como aquela que quer tolher a sua felicidade, que não quer que você experimente as formas de prazer que essa vida pode lhe dar, se você acha que a religião está para te oprimir, para suprimir a felicidade da sua vida, você está a um passo de ter o mesmo fim que Eva ou que o filho mais novo teve. Algo que nós precisamos, a cultura que nós precisamos implementar, é de que esse pensamento retrógrado de que não há compatibilidade entre satisfação, entre vida plena e santidade e vida com Deus, que nós precisamos mudar, que nós precisamos quebrar essa maldição. Ninguém, olha só, eu vou te dizer essa noite, ninguém é chamado para servir a Deus sem prazer, sem alegria. Deus, você sabe qual é a taxa de pessoas depressivas, pessoas que têm alto poder aquisitivo? Eu li uma vez uma notícia de um investidor, não me lembro de que país ele era, mas ele perdeu acho que 1 bilhão de euros em uma das crises. E ele se matou. Só que ele tinha ainda outros tantos bilhões na conta. Como que isso pode ser normal? Me diz. Eu não preciso nem de 1 bilhão. Minha conta é 3 milhões. Tenho liberdade financeira. Mas como uma pessoa fica tão cega pela carne dessa forma, tão cega a ponto de tirar sua vida, tendo perdido apenas uma fração da sua fortuna? Como uma pessoa é tão cega, tendo os deleites que Deus pode lhe dar, tendo todo o prazer que vem e satisfaz plenamente, por farrelos que caem ao chão? Deus
tinha para a humanidade, através de Adão e Eva, um plano de eternidade. Você me entende? Era para ser eterno. Não era para Eva ter experimentado a morte, nem dores, nem ter visto seus filhos se matarem. Era para o filho estar sempre usufruindo da casa do seu pai. O filho pródigo, ele achou, não, meu pai está me tolhendo do meu direito de ser feliz. Eu é que sei o que é ser feliz. Vou lembrar uma oração, uma frase que o Adriano disse na pregação do domingo passado. Que bom que privá-lo de qualquer contato com o mundo. Há aquele que acha que o bom mesmo é deixar o filho experimentar os prazeres do mundo, né? Não, ele vai lá, experimenta, sabe que não é bom, volta. Será que volta? Será que é uma atitude sábia? Não, deixa ele experimentar por ele mesmo. Deixa ele decidir por ele mesmo. Sabe que nem proteger, colocar uma redoma de vidro, nem deixar a livre-arbítrio, a escolher o mundo, nenhuma das duas são alternativas boas. A melhor alternativa que nós temos como pais, a melhor alternativa que eu tenho como pessoa, eu também, na minha individualidade, eu preciso buscar um conselho para mim. E o conselho é: busque o prazer maior. Porque não adianta você falar para o seu filho, né? Não vai no mundo, que o mundo não tem prazer. Se você mesmo não desfruta do prazer que a palavra te dá, se você mesmo não desfruta, se você não tem deleite, se o teu filho olha para a tua vida e vê que a tua vida é uma vida sem sal, sem graça, nós precisamos buscar o prazer em Deus, buscar o prazer de estar na casa de Deus, né? É muito conhecido aquele versículo que diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, só tem uma forma de você ir para um culto, de você ir para uma reunião de célula, de você ir para alguma coisa, é se você tem esse coração de que se alegra nesse momento. Ou se você não está muito alegre, fala: não estou muito alegre não, mas eu vou porque eu sei que lá eu vou me alegrar. Eu sei porque lá eu vou me satisfazer. Sabia que Deus não recebe nem a tua oferta? De repente você vai colocar a tua oferta aqui e veio sem alegria, sem satisfação. Não há valor para você, não há benefício para você, se você não faz com satisfação. Nós temos uma escala para limpar o prédio da igreja. E uma coisa que eu não faço, e dificilmente você vai me ver, é eu pressionando alguém a fazer alguma coisa. Nem vir no culto eu vou te pressionar. Porque eu entendi isso, eu entendi essa lição. Então, o chamado, a gente chama lá, eu, quando os homens, a minha esposa, quando as mulheres, quem quiser vir, eu falo por mim, não vou te pressionar a fazer nada na igreja, não vou te pressionar nem dar oferta, fazer. É o desejo, do pai, que o filho ande pelo bom caminho. Eu desejo que você escolha as boas escolhas. Eu desejo que você escolha participar dos momentos de comunhão. Eu desejo que você escolha participar dos momentos de serviço, dos momentos de ensino. Mas eu também sei de que você precisa fazer porque quer fazer, porque tem vontade de fazer, porque tem satisfação em fazer. E você precisa encontrar isso. Porque você não pode continuar vindo para a igreja com a cara amarrada. Você não pode continuar vindo para a igreja sem prazer, saindo do culto, sem ter se deleitado naquela noite, de ter adorado o Senhor no louvor, de ter tentado capturar alguma mensagem, nem que seja uma frase da
mensagem pregada, de realmente saborear esse momento, de estar com os irmãos, de compartilhar com os irmãos, de cumprimentar, nem que seja só cumprimentar os irmãos. Porque se você não desenvolve esse prazer, se você não se desenvolve essa satisfação, você vai estar sempre como um irmão mais novo. Sempre pensando, será que lá fora não está melhor? Será que lá fora não vou ter mais satisfação? Para nossa felicidade, o exemplo ele termina muito sugestivo. A parábola de Jesus termina de uma forma muito sugestiva. É o filho caindo em si. E ele cai em si quando? Quando ele está na pior. Lembra que eu falei da mesa? O que você tem colocado na mesa? O que você tem colocado disposto a apostar para um momento de felicidade, de prazer, de satisfação? Ele apostou tudo. Algumas coisas nós não conseguimos recuperar. Mas graças a Deus que sempre Deus nos dá uma segunda oportunidade. Amém? Amém. Deus sempre te dá uma segunda oportunidade. Deus sempre te estende a mão. Deus sempre vai te acolher. E ele estava no fundo do poço. Ele achou que felicidade fosse esbanjar. Felicidade fosse estar com meretrizes, estar com bebedeiras, com seus amigos. E se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que o profeta lá fala, sabe? Tudo é inútil, tudo é fútil. E ele chegou a um ponto que ele disse: olho para trás e não vejo prazer, não vejo satisfação no que eu fiz. Eu abri mão da casa do meu pai, onde eu tinha comida. E essa comida aqui você pode entender de todas as formas. Porque na casa do pai há afeto, há cuidado. Na casa do pai há alguém para se importar. Deus quer a sua satisfação. Há um texto, se puder